Boa noite, pessoal, bem-vindos. Boa noite, professora Nadiesca, bem-vinda também. Pessoal, mais uma aula, então, nossa quinta aula ao vivo. Vai chegando a quinta aula, a gente vai chegando também para perto do nosso fim de módulo, né? Então, 4 aulinhas ainda pela frente, então vamos aproveitar essas aulas. Fiquem à vontade aqui no chat para discutir sobre conteúdo, mandar dúvidas também. A gente dá uma olhadinha no final da aula com a professora. E eu vou seguir aqui acompanhando a aula com vocês. Então, professora, é uma excelente aula, fique à vontade. Obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Bom, vamos dar início ao nosso encontro de número 5. Vou compartilhar o slide com vocês. Ai, meu Deus. Não. Tá compartilhando, Dov? Tá? Tá, Tá passando? tá sim. Ah, então tá. Bom, então vamos dar início à nossa aula de número 5, tá? Hoje a gente vai analisar a estrutura essencial de um projeto de média complexidade como meta de aprendizagem e verificar alguns pontos importantes de projeto de habitação social. Hoje eu trouxe um estudo de caso muito importante para o estudo da arquitetura e para habitação, tá? Ele foi um marco assim na história, e a gente tem bastante coisa para aprender com ele do que fazer e também do que não fazer. Opa, espera aí que eu abri o slide errado. Perdão, espera aí. Compartilhando outro. Tá compartilhando ainda? Prof, tá compartilhando e tá no slide Os Sistemas Prediais. Não, é o outro. Perdão, gente, espera aí. Coloquei o aqui, ó, do pedregulho. Agora sim. Agora sim. Bom, então a gente vai, perdão, tá, pessoal? A gente vai, então, como eu falei, né, ter o estudo de caso, né, do pedregulho, compreender o fluxo da edificação e analisar as questões de projeto de habitação social. Bom, o estudo de caso que eu trouxe hoje para vocês é o pedregulho. Então, ele foi uma obra extremamente importante, tanto da habitação social como um marco no modernismo brasileiro, tá? O pedregulho, ele é o nome por extenso, digamos, dele, é Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes. Ele é situado lá na cidade do Rio de Janeiro e ele foi construído em 1947. E os arquitetos responsáveis foram o RID, né, que geralmente é o que mais é citado, mas também teve o apoio da Carmen Portinho. Bom, falando antes de entrar na planta baixa do pedregulho, eu trouxe para vocês uns exemplos para a gente analisar como que o RID e a Carmen projetaram o pedregulho, tá? Esse é um exemplo de projeto de Minha Casa Minha Vida, mas ou a gente pode adaptar ele para uma sacada, igual a gente vê aqui um rapazinho sentado, né, que é praticamente uma laje técnica muito pequenininho, e ou a gente pode adaptar ao térreo. Então aquele apartamento térreo, né, que às vezes a gente encontra em determinadas construtoras, a gente consegue também adaptar esse espaço e criar um jardim maior. Bom, dessa planta, uma coisa que eu achei extremamente interessante, que eu não tinha visto até então, esse cuidado, né? Quando a gente entra no apartamento, a gente entra pelo meio aqui. Então, do lado esquerdo, a gente tem a porta do banheiro,
ou a porta do quarto, que seria do quarto de solteiro, ou um outro quarto de casal, né? E aí, de frente, a gente dá de cara com outro quarto. Então, os dois quartos dividem a mesma parede. Essa área aqui do hall, ela se torna uma área de estudo. Então, aquele espaço que geralmente a gente deixa dentro do quarto, eles colocaram para fora. E é uma área bem privativa, né? Já que tem a parede aqui, para só tem a porta ao fundo para ficar mais, entre aspas, reservado, apesar de ser 45 metros quadrados de área útil. Aí a gente entra num mini corredor, né? E nós temos a cozinha muito compacta junto com a lavanderia, então uma cozinha barra lavanderia, igual a gente encontra nos apartamentos atuais, e a sala com a sala de jantar. E aqui, como eu falei, dá para abrir a extensão lá para o apartamento térreo. Se por um acaso vocês precisarem adaptar esse layout para a questão dos cadeirantes, né? A gente consegue também criar essas áreas de rotação. Então, aqui a imagem está bem ruim, mas é que eu tirei print, não achei em outro lugar essa imagem, tá? Mas aqui do lado a gente vê círculos cinzas, que são essas áreas de rotação para acesso da cadeira, tá? Então a gente consegue também adaptar esses espaços. Tem círculos que eles não completam. Então, por exemplo, aqui na cozinha, não faz o raio completo dele, tá? Então, daí a gente precisa dar uma adaptada no tamanho desses espaços. Mas ou mudando o layout ou mantendo a configuração, mas a gente consegue adaptar esse tipo de tipologia também. Bom, agora falando do Pedregulho, tá? Então, como eu falei, ele é situado lá na cidade do Rio de Janeiro. Ele fica na região de São Cristóvão, tá? Para quem conhece o Rio de Janeiro, aqui é aquela parte do centro, a Baía de Guanabara e a ponte Rio-Niterói. Aqui nós temos a famosa Linha Vermelha e a Avenida Brasil, e a Ilha do Fundão, onde tem o aeroporto do Galeão. Então, ele fica bem nessa região de Benfica aqui. Então, esse conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, que é o nosso pedregulho, tá? Ele tem essa forma orgânica muito diferente e ele é composto pelas habitações nessa forma orgânica, uma escola municipal aqui, dois blocos, tá, de apartamentos duplex, um posto de saúde que atualmente está desativado e a lavanderia ou mercado que também está desativado. No bloco dos apartamentos, nós temos 7 pavimentos, um intermediário de acesso aos veículos, ou de acesso aos apartamentos, perdão, que a gente faz esse acesso por essa passarela, já que está em um desnível muito grande. Os apartamentos 1 e 2 são kitnets, os apartamentos dos pavimentos 4, 5, 6 e 7 são os duplex, e a gente tem 68 pavimentos por andares, então no total temos 272 habitações. Dito isso, o comprimento dessa edificação nós temos de 260 metros e de comprimento, né, de largura, a gente tem 11,4. Essa edificação, ela necessitava de uma obra, né, de uma recuperação. E aí ele foi dividido em 3 fases, a fase 1 e 2, que foi o bloco, né, a fachada do bloco, que vocês vão ver a imagem de como estava depois que eu vou mostrar para vocês. E isso na fase 1 e 2. E na fase 3, a gente tinha a recuperação das fachadas dos blocos que são duplex e também do posto de saúde e da lavanderia.
Os apartamentos, eles eram 328 divididos em 3 blocos, então nas 3 unidades, né? E eles não têm área de serviço, já que a gente tinha um bloco exclusivo para essa lavanderia e mercado. E o estacionamento só tem no bloco 1 e 2, que é nessa região do duplex, tá? E aqui a gente tem um exemplo da kitnet do primeiro e do segundo pavimento. Então, a gente tem a fachada aqui, o do Cobogó, e o corredor de acesso. Entrando, nós temos a cozinha, quando a gente entra na porta do lado direito. Aqui a gente tem a sala barra quarto, né? Então, você poderia criar essa divisão. E depois a gente tem o banheiro, que divide a parede com a cozinha, mas o acesso não é pela cozinha, é pela lateral, tá? Depois a gente tem o exemplo de duplex com 2 quartos, então a mesma coisa, tem o corredor, a fachada, a entrada. Aqui à esquerda, daí nesse caso, nós temos a cozinha com janelas altas, tá? Já que no corredor precisa dessa altura, não é uma janela normal com peitoril a 1,20 por aí. Aí depois a gente tem a escada, então a sala fica embaixo. Subindo a escada, para um lado a gente tem o quarto, para o outro a gente tem o outro quarto e o banheiro, tá? Quarto de um lado quanto do outro. Opa. Bom, falando de metragem quadrada, tá? Tem uma pesquisa que a gente vê a tendência das habitações, isso de modo geral, não só de habitação social, que o tamanho tem diminuído. Então, por exemplo, na capital paulista, de 2018 a 2022, foi 5%, mais de 5%, dá 5,3, tá? Metros quadrados de área. Então, assim, às vezes você pensa, ah, prof, mas 5 metros quadrados não é nada. Mas para um apartamento pequeno faz uma diferença gigante. Às vezes é uma cozinha maior, um quarto maior que você consegue pôr um layout de guarda-roupa, cama, enfim, um banheiro, né, que a gente consegue ter um tamanho maior, um espaço mais folgado, enfim. Então, assim, a tendência é cada vez mais esses espaços diminuírem. E recentemente a gente vê muito lançamento de loft, tá? Não é nem mais kitnet, são lofts. Então, a gente vê 28 metros quadrados. Então, assim, é só para pessoa basicamente morar sozinha, porque morar em um quarto, uma família, sei lá, com 2 filhos é bastante dificultoso, tá? Então, assim, a tendência é para que, como os jovens estão tendo menos filhos, eles usam essa justificativa em algumas pesquisas, algumas reportagens, tá? De que 1 metro quadrado também é possível diminuir, já que tá caro e a gente precisa, né? Todo mundo merecia uma habitação. Do mapa de vocês, falando de habitação, a gente tem 2 tipologias que eu trouxe semana passada. Esse é o estudo completo, tá? Então é como se eu uma edificação com 8 apartamentos, e aí como que ficaria essa disposição desse prédio junto com as áreas de acesso, tá? Então, na questão da escada, do elevador e enfim. Então, aqui a gente tem 2 apartamentos de 2 quartos, tá? Sempre com um banheiro. Os apartamentos do meio, próximos às escadas, a gente tem essa necessidade de criar uma ventilação, tá? Já que não tem essa abertura, ou ainda criar uma janela alta, então depende muito
Depende muito da legislação do município, dessas duas da escada. Aqui, se for essa área sem utilização de, por exemplo, colocar o elevador aqui, às vezes você pode aproveitar e colocar os dois elevadores aqui, tá? Eu consigo abrir a janela aqui do banheiro para esse recorte do prédio. Então, tem um recorte aqui e teria outro recorte aqui. Então, tudo vai depender também da estética que você vai empregar na sua edificação. E sempre tomar o cuidado para tentar, né, manter o mesmo padrão em todos os apartamentos. Então, se for 2 quartos, tenta sempre colocar à disposição 2 quartos. E o que muda, às vezes, é só a questão do banheiro, principalmente esses que são localizados do lado da escada, tá? Já que a gente não tem essa possibilidade da ventilação ser para o lado externo, que daí eles dão preferência para o quarto. E também a gente tem à disposição em 4 unidades, né? Então, o acesso sempre sendo pelo meio e os apartamentos sendo Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente tem essa possibilidade de criar esses espaços ventilados sem a necessidade de criar um shaft. Então, aqui, por exemplo, a cozinha tem uma janela aqui, o banheiro, abertura para fora, quarto para fora, o outro quarto para fora e a sala de estar também. Então, daí o outro viria aqui do lado ou aqui desse lado, tá? Mas geralmente aqui, porque daí fica todas as portas de entrada aqui juntas. Então, daí você tem que dar um tratamento diferente também para o seu corredor aqui, para não ficar aquela área gigantesca que só tem 4 portas e ficar uma área inútil, tá? Então, quem for utilizar essa tipologia, tomar cuidado com as circulações. Aqui a gente vê que a circulação termina bem onde termina a porta, né? Então, aqui há essa possibilidade de ventilação para fora. Não precisaria fechar aqui no final do apartamento, porque ninguém ia usar esse espaço do corredor. Então, já que ninguém vai usar, vamos abrir para criar essa ventilação externa, que é muito melhor do que qualquer ventilação mecânica. E um exemplo do garden, né, do apartamento térreo. Então, você pode ter o acesso pela sala, daí é o que geralmente a gente encontra área de serviço barra cozinha, né? Os 2 quartos e o banheiro, todos com ventilação para fora. E você pode criar, por exemplo, se for nessa tipologia, né, de 4 apartamentos, 2 jardins aqui privativos para as pessoas. Esse estilo aqui a MRV tem usado muito, tá? Eu vi dois prédios ali em Londrina com essa tipologia de 2 gardens. Então, um quintal, não, um jardim ficaria, por exemplo, para churrasqueira, e a outra aqui ficaria mais por uma ventilação mesmo, poderia até ser menor, tá? Mas só para ter essa ventilação nos quartos. Bom, quando a gente fala de habitação social, tá? Principalmente do pedregulho, a gente tem que tomar conhecimento sobre o contexto histórico. Então, é muito fácil falar sobre a questão social, que era preciso novas habitações, mas isso a gente conhece desde sempre, tá? E aí a gente vem lá para a República Velha, tá? Quando teve o golpe de Getúlio Vargas, e aí a gente precisava de uma reconstrução, que ele criou esse estilo, então que vocês lembrem lá quando a gente estuda história, né, de modernizar o país, instituir um estado de bem-estar social e estabelecer o Brasil como uma nação industrializada. E o meio para realizar toda essa missão foi por meio de patrocínio político da cultura e da arquitetura modernista. E aí a gente vem para a questão habitacional do Brasil. E cada vez que passa,
de acordo com a questão da industrialização e da urbanização, que é muito rápida, principalmente em algumas cidades, tá? Então, ela se torna uma questão de extrema importância para a gente tomar o cuidado e dar um olhar mais atento a essa habitação. Então, na década de 40, a população do Rio tinha atingido 1,5 milhão, quase o dobro de 1920, e de acordo com o censo de 48, 9% da população vivia em comunidades não planejadas, ou seja, nas favelas. Então, a gente sabe que o contexto do Rio de Janeiro teve esse boom, né? Então, em 20 anos, dobrou essa população, e, consequentemente, como as cidades não estão preparadas para essa dobra da população, já que elas não são planejadas para isso, há esse crescimento desordenado, consequentemente, há falta de moradia, e aí as pessoas procuram locais para criar essas moradias, não planejadas. E aí, em 38, Vargas instruiu o Ministério do Trabalho para projetar e construir habitações modestas, mas confortáveis, e adquirir várias áreas com acesso para transporte para o centro das cidades. Se a gente voltar lá na localização aqui, ó, do Pedregulho, a gente vê que a Avenida Brasil, a linha vermelha, a questão da ponte, né? Ele está muito bem localizado pelo tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, isso também foi uma questão a ser analisada para implantação dessa edificação. Uma das primeiras iniciativas da habitação social, a gente tem o conjunto residencial de Realengo, que foi considerado o primeiro projeto, né, que foi construído, e o Instituto de Aposentadoria e Pensões, ele projetou 36 complexos habitacionais, então trouxe 142 mil unidades em 13 estados brasileiros. Então foi aí que começou aquela iniciativa de gerar habitação de interesse social. Falando do Pedregulho, a gente tem a Carmen Portinho, tá? Ela foi a terceira mulher do Brasil a se formar como engenheira civil e a primeira a receber o título de urbanista na Universidade do Distrito Federal. Ela é extremamente defensora das mulheres e foi uma das que convenceu a Getúlio Vargas a permitir o voto feminino. E ela sempre acreditava que a moradia ela deveria ser oferecida como um serviço público básico, que e por isso que ela entrou nesse estudo da questão do da do nossa, eu ia falar minhocão, perdão, do pedregulho. Então, Carmen Portinho, para a revista, ela falava assim: é hora de oferecer ao homem do século XX, na idade da máquina, a habitação digna de sua era. Uma máquina para viver, bem montada e organizada, que lhe permita recuperar aquela coisa inestimável que hoje está quase perdida, que é a liberdade individual. Então, assim, a gente vê essa luta, né, essa questão de procurar uma habitação digna, né, confortável para essas pessoas, não é porque elas estão, que elas não têm acesso a determinadas habitações que elas deveriam continuar morando onde ela está. Então, em 45, após retornar da viagem da Inglaterra, que teve a Segunda Guerra Mundial, né, daí foi a época de recuperação ali da reestruturação de pós-guerra, a Carmen fundou e tornou-se diretora do Departamento de Habitação Popular, nomeou o Afonso Ride, né, que foi o arquiteto-chefe, por isso que foi o companheiro dela do projeto, e planejava construir um complexo habitacional multifamiliar em cada bairro do Rio de Janeiro. E Portinho defendia que as unidades
de bairro com moradias públicas alugadas deveriam ser próximas de trabalhos e de serviços sociais, de médicos e também de escolas, de questões educacionais. Sobre o projeto do Pedregulho, a gente tem uma forte influência do modernismo, né? Então, lá em 30, o Lúcio Costa, ele trouxe essa questão da Escola de Belas Artes. Tivemos a visita do Le Corbusier, que influenciou diretamente os arquitetos para o estudo desses 5 pontos do modernismo. E aí, o Ministério da Educação e Saúde, também no Rio de Janeiro, ele foi projetado por Niemeyer, Lúcio Costa e Ride, e ele se tornou um marco do modernismo. E com isso, a gente trouxe algumas adaptações do modernismo para as condições que a gente tem no Brasil. Então, o que que a gente pensava? Que os pelotis, eles forneciam sombras e brisas frescas ao clima tropical, então tem esse espaço ventilado no térreo. O brise na fachada, ele modulava a intensidade do sol, então a gente conseguia ter um conforto térmico e também às vezes luminoso, né, dependendo do ambiente. Os cobogós, idem, que também permitiam a ventilação e a filtragem da luz. A integração com a paisagem e a topografia, a gente viu que o pedregulho tem essa. A gente vai ver também que o relevo dele é extremamente inclinado, então o projeto foi adaptado para esse terreno. E incorporação das artes plásticas na arquitetura. Então, não era apenas criar projetos modernistas, mas criar com essa plasticidade. Então, todos esses elementos modernistas, né, eles foram adaptados para a nossa região através dos arquitetos que a gente tem, que sempre estuda do modernismo. Bom, então o Pedregulho, como eu falei, ele fica localizado na zona norte do Rio, em São Cristóvão. A área original dele era um abrigo da família real portuguesa. Na década de 20, ele foi zoneada para uso residencial e industrial e tornou-se um bairro da classe trabalhadora, com população principalmente abrigada em casas precárias e favelas. Uma coisa que é muito importante quando a gente estuda o urbanismo, principalmente essa questão das favelas, elas não são elas sempre são localizadas de maneiras estratégicas, tá? Então, assim, essas habitações, elas vão surgindo em determinados locais para facilitar o acesso da população. Você não vai ver uma favela localizada a 10 quilômetros do ponto de acesso de uma via muito importante, da circulação de trem, do metrô. Eu falo 10 metros, mas é mais, né? Mas a gente não vê essa distância muito grande. Então, as favelas sempre nascem para tentar diminuir essa questão de localidade, de acesso, enfim. E também, obviamente, de locais que eles consigam criar esse tipo de habitação, né. E a propriedade tinha 50.000 metros quadrados assentados sobre uma mudança de nível de 50 metros. Então aqui, na figura do lado direito, a gente vê uma vista superior, né, uma vista aérea da região e o marco dessa edificação, tá? Com adaptada nessa topografia de 50 metros. Então, tem uma inclinação ali de 50 metros e a gente vê ali onde está mais adensado, né? Tirando essa parte da vegetação, aqui onde é mais plano. Então, essa área é extremamente grande também. Aqui são os blocos, tá? Esse é o bloco principal das unidades, os 2 blocos do duplex, aqui a lavanderia e aqui a escola. Bom, o corredor do Pedregulho,
sempre essa vista é para o lado externo, tá? Então a gente não tem 2 corredores de apartamentos, então, terminou o apartamento, tem o corredor e a vista para o lado externo. E a origem dele começou em 45, quando a Carmen regressou da Inglaterra, né, onde ela colaborou com arquitetos e tudo mais na reconstrução das cidades, e foi o primeiro projeto de blocos habitacionais, que foram destinados a moradores de baixa renda residentes, principalmente perto de locais de trabalho. O bloco A, como eu falei, o edifício principal, ele possui 522 unidades. Os blocos 1 o bloco 1 e 2, que são os duplex, são edifícios menores. Nós temos uma escola primária, o centro de saúde, o mercado, lavanderia, o ginásio, piscina, a creche e o paisagismo ficou por Roberto Buller Marx. Então, o bloco A, o que foi a diferença dele? Então, a gente tinha uma forma inovadora, então essa forma curvada apresentava essa mudança da rigidez, né, que trazia um modernismo europeu e sugeria um novo estilo carioca. A gente teve a adaptação do terreno, então esse bloco A, né, esse primeiro, ele abraça a paisagem. Então aqui a gente vê que então ele vê que é como se fosse uma curva de nível, né, ele foi extremamente estudado para ser implantado ao longo e aproveitar esse relevo de 50 metros. E o acesso do edifício é colocado no terceiro andar, permitindo a circulação vertical sem a necessidade de elevador. Então, com essa quebra, a gente tinha. Eu acho que tem outro, mas eu vou voltar aqui. Opa! A gente tinha o acesso aqui pelo terceiro andar, então tem 2 abaixo e 4 acima. Então, não tinha essa necessidade do elevador, né? Que não era obrigatório. Então, aqui a gente analisa a seção do projeto, tá? Então, a gente vê que começa aqui onde tem a vegetação extremamente íngreme e cada vez que vai avançando, ela vai diminuindo. Então, a unidade 1 e 2 ficava para casais geralmente sem filhos. Perdão, nível 1 e 2. O nível 3, que era essa rua, né, suspensa, era aberta, então tinha creches e salas comunitárias no decorrer da edificação. E os níveis 4, 5, 6 e 7 tinham os apartamentos duplex com unidade de 2, 3 ou 4 dormitórios, tá? E o acesso dos apartamentos no quarto e no sexto andar era feito por corredores desses cobogós que permitiam essa ventilação e sombra, que foi. Ai, quase que eu mutei aqui. Que são esses corredores aqui, como eu falei, sempre para a questão da área externa e nunca fica porta com porta de apartamento. E aqui a gente vê essa grande, enorme obra, né? E a questão da escola, a gente tem um mural, por exemplo, de Portinari e o estudo da vegetação de Buller Marx. Então, grande parte da vegetação foi mantida quando a gente visualiza de uma vista mais superior, por conta desse projeto também. Então, tudo nele foi pensado, tá? Que a gente sabe que é uma edificação gigantesca. Bom, de questão de inovação que a gente tem para a época. Então, para Carmen Portin, ela como engenheira ou como urbanista, ela pensava que a moradia funcionaria como um condensador social, então transformava o modo que até então vivia esses moradores. Sempre a questão da emancipação feminina, então tinha serviços comunitários por perto, então as mulheres teriam alívio nas responsabilidades domésticas e poderiam ingressar na força, na questão do trabalho.
Um dos relatos que a gente encontra de documentários sobre esse projeto, que que o RID, a o projeto em si, da questão da lavanderia, ela foi pensada para a gente, eh, ter essa questão social mais aflorada, porque se cada pessoa tivesse a sua lavanderia, o contato seria muito pouco. Então essa necessidade de levar as roupas, né, para essa lavanderia e utilizá-la, criava um senso de comunidade ali, então também foi proposital não ter a lavanderia dentro do apartamento. E consequentemente uma tentativa, né, de como Carmen Portinho tinha toda essa questão da bem forte feminista, né, então a gente tinha a tentativa de socializar no trabalho doméstico. Embora muitos moradores criticavam esse tipo de esse tipo de edificação. E aí os desafios que a gente encontrou, tá, então em 46 a gente tinha a questão dos custos, então teve impacto ainda relacionado à moeda, à questão das guerras, a dificuldade técnica para a execução dessa forma, que é totalmente diferente. Tinha os embates entre o RID e o prefeito, a mudança de administração municipal, a gente sabe quando muda a prefeitura fica, né, gera um pequeno caos às vezes, e consequentemente a burocracia complexa. E o bloco A ele permaneceu em construção, então ele começou em 46 e ele foi inaugurado apenas no início de 1960. Então, se a gente pensar, foi pelo menos 1, 2, 3, 4 mandatos de se ninguém se reelegeu, todas aquelas coisas, né, de prefeitos. Então, assim, essa questão da burocracia, da administração, é uma coisa que se a gente for colocar uma obra hoje, a gente já até prevê esse tipo de problema. Bom, e a Carmen Portinho, ela teve um papel fundamental, então ela atuou como diplomata, ela supervisionou essa questão da construção, ela utilizou a influência política, né, para tirar os recursos necessários, e ela selecionou, com a ajuda, né, de assistentes sociais, os moradores. Então aqui a gente tem o bloco principal, né, então a gente tem o acesso no terceiro andar, as habitações do primeiro e do segundo pavimento, e do terceiro, quarto, quinto e sexto, que são os duplex. E esse projeto ele teve um reconhecimento internacional, ele foi o primeiro prêmio na Bienal de Arquitetura em 51, ele teve elogios de Walter Gropius e Max Bill, teve a visita de Le Corbusier em 61, e ele falou que ele ficou surpreso porque ele nunca teve a oportunidade de realizar um trabalho que seja tão complexo, de acordo com os próprios princípios, igual eles tinham feito, tá? Então, essa vista do conjunto, ela impressionou todos os arquitetos internacionais, então teve um grande impacto. Bom, como nem tudo são flores, né, nós temos o declínio e a restauração. Então, alguns fatores levaram ao declínio do pedregulho. Então, teve a extinção do departamento de habitação, a transferência da capital para Brasília, o golpe militar e a mudança política, a infraestrutura que era negligenciada e decadente, e a apropriação indevida pelos moradores. E em 2005 teve um plano estratégico para a restauração do Bloco A e foi realizado pelo escritório Alfredo Brito. E essa restauração começou em 2010 e terminou em 2015. Teoricamente foi até rápida, né? Uns 5 aninhos.
mas essa era a situação que se encontrava aquele corredor, né, do Pedregulho. Então, uma situação extremamente triste, e a gente via a falta, quando a gente assiste os documentários, a gente vê a falta de cuidado que essa população tinha com essas habitações. E o que que a gente tem desse conceito, né, da habitação do pedregulho? A gente teve uma inovação formal, então a gente adaptou o modernismo internacional às condições brasileiras, né, criando essa linguagem própria. Tivemos a afirmação da mulher nesse campo que era dominado por homens, então Carmen Portinho sempre foi um expoente nessa questão. Tivemos a questão da visão social, então uma tentativa de criar essas estruturas sociais e eliminar qualquer forma conservadora de viver, e integrar a arte. Então a gente teve uma questão muito forte da arquitetura, a arte plástica, né, com o Portinari, e o paisagismo de excelência do Burle Marx. Então, assim, é um baita de um projeto, o Reed e a Carmen foram extremamente certeiros nele, e também, tentando solucionar esse tipo de problema que existia das habitações. Só mais uma coisa que eu tinha para falar, cadê? Acho que é aqui. Bom, da habitação que eu tinha esquecido de falar, então a gente tem 260 metros do bloco A, tá? Com a largura de 11,4. O bloco B tem só 80. Então são mais que 3 blocos aqui nessa curvatura, tá? E a escola, ela tinha essa forma mais marcada, e como eu falei, a lavanderia, ela foi criada propositalmente para criar esse senso de comunidade. Então não era para a pessoa entrar no apartamento e viver no mundinho dela. Já que ela ia ter acesso a esse tipo de habitação, já que ela foi selecionada, né, trazer esse senso de comunidade, porque a gente vê que são 260 metros, então são mais de 500 pessoas. Então, assim, é um projeto gigantesco, tá? E bem marcado na paisagem também daquela região. Quando a gente vê a vista, assim, ele já está situado numa parte alta, né? Mas ele é extremamente marcado na questão do urbanismo, da paisagem, né? Quando a gente estuda e fala muito do urbanismo, enfim. Nossa, eu quase passei o tempo. Bom, pessoal, então é isso. Eu trouxe esse projeto para tentar despertar em vocês, eh, sair do rigor, né, que quando a gente fala de habitação social, a gente tem só aquela questão, quarto, dividido pelo banheiro, uma cozinha barra área de serviço, e a forma sempre quadradinha, né, ou em 4 ali, ou aquela edifício em fita. Então, vocês podem criar formas diferentes, só que tudo tem que fazer sentido. Então, ele tirou a lavanderia, ele criou o bloco da lavanderia. Então, você pode tentar dar também essa alternativa, colocar a área de estudo para fora do quarto para aproveitar ao máximo. Então, assim, são ideias para vocês colocarem em prática no projeto de vocês. O repertório dos arquitetos, né, como vocês são futuros arquitetos, é conhecimento. Então, tendo estudo aprofundado das obras, ou até conhecendo, se alguém morar perto ou for para o Rio de Janeiro, eu tenho um link também do YouTube que contam de pessoas que moravam lá ou que moram ainda. Ela é feita por... Só não lembro quem produziu, mas tem uma série sobre habitação social, e aí eles contam que eles pagavam um carnê
e era R$ 2 que eles pagavam pela moradia. Obviamente que o real era outro valor, né? Mas assim, se pensar num salário mínimo de R$ 90, tu conseguir pagar R$ 2 na moradia, é um preço só ali para questão de manter mesmo um acordo, enfim, só para ter esse compromisso. E eles também citam essa questão do carnê que eu particularmente não sabia, achei extremamente interessante, mas enfim, é muito legal estudar todas essas tipologias, não só aquela MRV, né? Não tem nada contra a MRV, gente, mas assim, essa replicação de projetos às vezes causa uma aflição assim. Mas zero, zero problemas com a empresa, tá? Por mais que eu cite ela, mas vou deixar claro aqui que eu não tenho problema nenhum. Professora, no início da aula, o Nelson tinha perguntado se essa habitação funcionou. E agora vem um complemento também, quando ele comenta que a ideia da lavanderia não funcionou. No contexto geral, a gente pode considerar que funciona? Ela funciona, mas não da forma que eles queriam, que é essa questão de deixar a lavanderia fora para ter esse senso de comunidade. Às vezes a gente fica muito preocupado na questão de segurança, ou ter que ficar lá esperando a roupa, né? Enfim, conforme foi passando o tempo, cada vez mais as pessoas ficavam menos com esse senso de comunidade, que vai o oposto do projeto. Mas o projeto funcionou por um período, mas não da forma da, na sua totalidade. Tinham pessoas que usufruíam, claro, mas não todo mundo. E carros de estacionamento eram apenas para os blocos do duplex, os menores. É, Nelson também tinha perguntado se o projeto ganhou o prêmio não estando pronto. Ganhou. Ele ganhou pelo projeto em si, pelo estudo, né, do RID da Carmen. Foi o comentário da Ingrid. A ideia da lavanderia é legal, porém penso que um tanque é legal ter nas residências. Pois é. É algo a se Pensando se pensar. você precisava recorrer ali, você tinha que ir no chuveiro dar uma lavadinha. É. Pessoal, esse vídeo que eu mandei para vocês, ele tem 26 minutos. Ele mostra algumas pessoas comentando sobre a vivência delas como eu falei para vocês, ai, perdão, na, fugiu o nome, no pedregulho, eu ia falar na edificação. Então, clica ali, assiste, é legal, dá para assistir no 1.5, vocês que têm uma ansiedade também, tá? Dá para entender, é bem didático. E faz parte de uma série. Então, eu peguei o Pedregulho porque a gente vai. É a primeira que a gente vem na cabeça por essa forma diferente, tá? Mas nós temos vários que dá para vocês pesquisarem e darem uma olhadinha. Pessoal, já cliquem no link, salvem aí, copiem, porque o chat depois some, tá? Onde está o formulário para assinar a presença? Cíntia, não tem formulário nas aulas ao vivo, tá? Para presença. Bom, pessoal, finalizamos então nossa aula. Voltamos com essa disciplina semana que vem. Quem tiver aula na sequência, é só aguardar que logo mais nós retornamos então. Obrigado, prof. Até mais. Obrigada, gente. Pessoal, aguardo vocês semana que vem e a gente vai estudar um pouquinho mais aí sobre a estrutura das edificações, tá bom? Até mais. Obrigado, professor.